Chama a julgamento da relatoria do ministro Teodoro Santos, o recurso especial 21.16.936 da Bahia. Sustentação oral. Doutora Carolina. Doutora Carolina, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Excelência. Doutora Carolina, eu vou pedir ao ministro Teodoro para fazer a leitura da ementa, e aí, se for o caso, a senhora pode optar ou não pela sustentação. Pois Perfeito? Ministro Teodoro, a palavra é sua. Senhor presidente, passa a fazer leitura da ementa que assim está vazada. Recurso especial, penal, crime contra o sistema financeiro nacional. Artigo 4º, caput da Lei número 7.492/1986. Condenação de terceiro, possibilidade, em tese, situação concreta. Aderência do recorrente à conduta dos gestores fraudulentos. Provas, indicação, ausência, condenação fundamentada em presunções, descabimentos, questões atinentes à dosimetria, perda do objeto, recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior, firmado no sentido de que o crime do artigo 4º da Lei número 7.492, de 1986, por ser delito próprio e não de mão própria, admite o concurso de terceiros. Portanto, é possível haver a condenação de pessoas que não são gestores de instituições financeiras ou que são equiparados, segundo o rol previsto no artigo 25 da mesma lei, pois as elementares se comunicam ao terceiro que dolosamente adere e concorre para a prática delitiva em conjunto com o agente que a detém a condição especial exigida pelo tipo penal. Isso é o que diz a teoria da codelinquência prevista no artigo 29 do Código Penal brasileiro. No vertente caso, o recorrente não era gestor ou equiparado da instituição financeira, mas a sua condenação ocorreu na modalidade de concurso de pessoas, porque, segundo as instâncias ordinárias, teria ele concorrido juntamente com os corréus, que eram gestores do Banco Econômico Sociedade Anônima, para a prática do crime de gestão fraudulenta dessa instituição. A condenação exige que haja a demonstração concreta, por meio de elementos de provas, de que o terceiro tinha ciência de que os atos para os quais estava dolosamente concorrendo tinham por finalidade a gestão fraudulenta da instituição financeira. No caso, entretanto, nem a sentença, nem o acórdão recorrido indicaram qualquer elemento concreto de prova, seja colhida na fase investigatória ou judicial, demonstrando que o recorrente, enquanto administrador da sua empresa, que não era instituição financeira, tinha ciência de que as transações por elas realizadas, algumas com Banco Econômico, Sociedade Anônima, tinham por escopo a execução de fraudes na gestão deste último. Não obstante, a sentença afirma que a prova testemunhal seria um dos elementos de prova, não indicou nenhum trecho de depoimentos e tampouco o nome de nenhuma das testemunhas cujas declarações dariam suporte à conclusão de que o recorrente teria dolosamente aderido à gestão fraudulenta. De igual maneira, embora falem de documentos, também não mencionam que documentos seriam esses, nem mesmo nenhum elemento de prova indicando que o recorrente teria efetivado o conluio ou que sequer conhecia os gestores da instituição financeira que figuravam como corréus. Foi indicado. Na situação dos autos, a condenação está fundada na simples condição de que o recorrente era dirigente da empresa Leroy Participações e Empreendimentos Sociedade Limitada, na presunção de que, como o administrador experiente no ramo imobiliário e financeiro, deveria ter conhecimento de que os valores pagos pela sua empresa no imóvel, que posteriormente foi oferecido como garantia de mútuo contratado com o Banco Econômico,
estaria acima dos praticados no mercado e de que a transação por ele realizada seria risco para a sua própria empresa, abro parênteses, e não risco para a instituição financeira, fecho parênteses. Bem assim, de que sua empresa não teria lastro para arcar com os pagamentos do empréstimo tomado, além do fato de não ter registrado as transações imobiliárias no registro de imóveis e recolhido o ITBI. Além disso, mesmo se as instâncias ordinárias tivessem indicado prova concreta da existência desses fatos, diriam eles respeito à gestão do recorrente em relação à própria empresa por ele dirigida, não configurando por si só uma adesão voluntária e dolosa à gestão fraudulenta praticada pelos Correios, no caso Banco Econômico, Sociedade Anônima e outros, crime pelo qual foi condenado. A condenação criminal não pode estar lastreada em presunções ou meros indícios, mas demanda prova concreta de que o agente praticou as elementares do tipo penal, ou no caso de condenação em razão de concurso de pessoas, de que a agente aderiu expressa e dolosamente ao cometimento do delito pelo qual autor. As provas indicadas pelas instâncias ordinárias para condenar devem superar qualquer dúvida razoável acerca da possibilidade de inocência do acusado. Sem a indicação dessas provas, como ocorreu no vertente caso, a absolvição é medida que se impõe pela insuficiência de provas, na forma do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal Brasileiro. Na análise do presente recurso especial, não houve reexame de provas ou análise do seu conteúdo, mas limitou-se a constatar que as instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos aptos a dar suporte à sua conclusão pela autoria delitiva, na medida de concurso de agente. Portanto, não há desrespeito ao enunciado da súmula número 7 desta Corte Superior. Absolvido o recorrente, ficam prejudicadas as alegações concernentes à dosimetria da pena. Abro parênteses aqui e cito a ofensa aos artigos 617 e 619 do Código de Processo Penal, que diz respeito exatamente a reformatus in pectore. 10. Portanto, recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido a fim de absolver o recorrente da imputação da prática do crime do artigo 4º, caput da Lei 7.492, de 86, na forma do artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal Brasileiro. É como voto, senhor presidente e demais pares. Excelência, em não havendo divergência, a defesa dispensa a sustentação oral. Ok. Então, por decisão unânime, nos termos do voto do eminente relator, recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido a fim de absolver o recorrente da imputação de prática do crime do artigo 4º, caput da Lei 7492, na forma do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Muito obrigado, doutora. Obrigada, excelência. Boa tarde.